Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem sobre saúde do trabalhador e ergonomia. Hoje o nosso foco será sobre dores nos ombros, lesões do ombro. Então vem comigo aprender um pouquinho mais. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e também ergonomista. Dores nos ombros, lesões no ombro são muito comuns em todas as faixas etárias do indivíduo, mas acometem em uma idade onde o indivíduo é mais ativo, ou seja, tem uma vida mais produtiva. Então, por conta disso, lesões de ombro, dores de ombro, elas podem ser tanto dores agudas quanto crônicas e também serem fontes aí que geram muitas incapacidades para o dia a dia, em atividade de vida diária e também incapacidade para o trabalho. Em 2013, no Brasil, foram registrados diagnósticos de lesões do ombro em torno de 21.073 diagnósticos de lesões de ombro, representando naquela época o 8º agravo motivo de afastamento dos trabalhadores dos seus ambientes de trabalho. Em 2020, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, dores nos ombros, sendo mais precisa, lesões no manguito rotador, foi apontada aí como a segunda maior causa de afastamento dos trabalhadores por auxílio-doença. Então, é uma lesão muito prevalente aí entre todos os indivíduos e principalmente nas organizações, quando abordamos situações que envolvem a saúde do trabalhador. Existem diversos motivos de lesões de ombro, que podem ser lesões ligamentares, articulares, tendíneas e tudo mais. Mas hoje o foco será sobre essa lesão do manguito rotador, porque é uma lesão muito comum e que precisa, sim, ser tratada da forma adequada, tá? O manguito rotador, ele é composto por 4 músculos importantes que envolvem o complexo de ombro. Então, são eles o supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor. O principal objetivo desse grupo muscular, que é chamado de manguito rotador, é promover a estabilidade do ombro durante os nossos movimentos. Então, através da articulação do ombro, nós conseguimos realizar várias atividades de vida diária. Então, o grau de mobilidade do ombro é muito evidente e por conta disso acaba sendo uma região muito suscetível a processos de lesão. Então, o manguito rotador, quando ele está em sua função preservada, ele ajuda e promove uma boa estabilidade de ombro nos mais diversos movimentos. Sabemos que o ombro ele pode fazer tanto movimentos de flexão, de extensão, adução, abdução e os movimentos de rotações interna e externa que atuam diretamente e exigem aí desse grupo muscular manguito rotador. Por isso o nome rotador. Envolve também esses processos de movimentos rotacionais envolvendo o ombro. É importante que nesse processo biomecânico do movimento articular de ombro, que sejam recrutados todas as estruturas do complexo, que vão envolver articulação, ligamentos, tendões e mais diversos músculos, para que se tenha um movimento saudável. Quando há um desequilíbrio, por exemplo, do manguito rotador, que é de um músculo ou de algum destes músculos apontados anteriormente, se eu tenho uma fraqueza do manguito rotador e eu associo essa fraqueza com a exigência de movimentos articulares de ombro, que vai envolver a exposição de movimentos frequentes, movimentos bruscos, carga excessiva, em amplitudes articulares, por exemplo, na linha do ombro ou acima disso, realmente podem potencializar e predispor ao surgimento de lesões. Mas é claro que essas evidências precisam ser analisadas por profissionais específicos, porque não é porque você fez um movimento acima da linha do ombro que isso foi fonte geradora de uma lesão. Existem vários motivos que podem ocasionar um processo de lesão nessa estrutura de ombro, principalmente
que envolve o manguito rotador. É esse processo degenerativo que é o mais comum dentre as causas de lesões do manguito rotador, vem esse processo degenerativo natural, que é associado ao processo de envelhecimento do tendão, então um fator direto relacionado à idade. Então, essa é uma das principais causas de lesões do manguito rotador. E essa causa, ela pode ser potencializada por situações de atividades tanto laborativas, ou seja, como você desempenha a sua atividade de trabalho, quais os movimentos são recrutados para a realização da tarefa, e também atividades recreativas, que é muito importante, porque de repente você faz um determinado tipo de esporte que exige diretamente a articulação de ombro, e de repente os movimentos podem ser lesados aí decorrente à sua atividade esportiva. Outras situações que podem interferir nesse processo de causa de lesão de manguito rotador podem ser situações anatômicas, ou seja, qual é o seu tipo de acromo? Então isso a gente pode observar através de um exame de imagem, né? Durante esse processo de investigação de dor, onde você está em busca de um diagnóstico, de uma solução de um problema, né? Essa investigação pode ser solicitado aí o exame de imagem, lá notamos uma alteração da estrutura do acrômio. Então nós sabemos que dentro da anatomia existem 3 tipos de acrômio, e um deles sendo bem prejudicial, principalmente no acometimento de lesão de supraespinhal, que é o tendão aí mais comum de lesar nas lesões de manguito rotador. Então, de repente, uma redução daquele espaço da passagem do tendão, então associada aos movimentos acima da linha do ombro, e aquilo tudo que eu falei anteriormente pode predispor a um processo inflamatório aí em uma idade mais jovem, né? Quando eu falo em processo degenerativo, fator de idade, quando nós temos essa alteração da anatomia do tipo de acrômio, por exemplo, pode predispor à antecipação de uma lesão. Outra situação é de cinesia escapular, então a alteração de postura, desvios são importantes aí, porque geram instabilidade de ombro e pode potencializar não só a lesão de manguito, mas a outros tipos de lesões do ombro. Então, o que eu quero dizer para vocês que lesões do manguito rotador é de causa multifatorial. Então, é importante avaliar todos os hábitos do indivíduo, história, para realmente entendermos a causa dessa lesão, para também exigirmos um protocolo de tratamento adequado. Mas o que eu quero falar para vocês que é muito importante quando o assunto é lesão de manguito rotador, é essa associação de lesão sendo decorrente do trabalho. Então, para quem é prevencionista, para quem atua diretamente na saúde do trabalhador, sabe que praticamente em qualquer organização, um dos maiores problemas relacionados ao aparelho músculo-esquelético é sim a região de ombro. Então, tem sim esse fator causal onde todos os indivíduos estão propensos anatomicamente, fisiologicamente, biomecanicamente, estão expostos a esse tipo de lesão, mas o ambiente de trabalho está diretamente ligado ao surgimento de lesões. E o porquê que isso acontece? Porque a lesão de ombro, lesões do manguito rotador são enquadradas numa listagem de doenças que são relacionadas ao trabalho. Então, o que isso significa? Que quando o indivíduo ele procura seu médico, uma das primeiras perguntas do médico é entender realmente o que aquele indivíduo faz, qual é o trabalho dele, e logo vem aquela relação, será que é um ambiente de trabalho? Mas, de fato, essa comprovação ela só pode ser feita através de análise ergonômica, perícia ergonômica, né? Então, assim, isso é algo que os médicos, por exemplo, não
tem tanto acesso. Então, nós entendemos que existe um grupo de atividades que predispõem a uma exigência maior de articulação de ombro, por exemplo, uma função de pintor. Então, o pintor, ele realmente faz movimentos frequentes de ombro e acima da linha de ombro, pode ter aquela relação de movimento estático e algum tipo de sobrecarga. Então, fica evidente de que pode sim ser uma relação de trabalho, mas existem várias variabilidades nesse contexto de entendimento do trabalho para realmente afirmarmos que aquela lesão é ou não decorrente ao trabalho. Mas, de toda forma, sendo causada pelo trabalho ou não sendo, há sempre essa conexão e é muito importante que as organizações criam meios para eliminar, reduzir essas possíveis situações que envolvem esses fatores, porque as organizações são muito prejudicadas pela falta de mão de obra, porque realmente essa lesão de ombro ela pode ser bem incapacitante, levar inclusive a procedimentos cirúrgicos e afastamentos por longos períodos, né? Então, assim, as organizações são uma das principais vítimas, né? Além do mais, que o trabalhador, tendo um tipo de lesão dessa, ele pode vir a sofrer danos temporários e também permanentes, como a redução de força, a redução da amplitude articular e as restrições das suas atividades de vida diária. Então, é uma situação onde o indivíduo, aquele paciente que tem aquela lesão, ele é prejudicado e também, em contrapartida, as organizações, quando expõem os trabalhadores a esse tipo de risco ou também quando não expõem. E eu já vou te explicar por quê. Nós temos, quando um trabalhador ele está em processo de tratamento e ele não pode exercer o seu trabalho naquele período, porque o médico solicitou repouso e um tratamento conservador definido, ele vai, obviamente, dar um atestado para aquele trabalhador e se ele for regido pela CLT, ele tem todos os meios garantidos para que ele continue em afastamento. Então, pode ser um afastamento de 15 dias, se for neste período, a empresa ela precisa manter a remuneração daquele trabalhador. Se passar deste período, ele já vai ser encaminhado para o agendamento de perícia para que a Previdência Social possa suprir remuneramente, né, esse período aí do trabalhador afastado para que ele não tenha prejuízos financeiros. E nesse ato da perícia, por ser uma lesão decorrente do trabalho, o médico perito ele pode usar um recurso que é muito utilizado, o NTEP, se ele cruzar a informação de que a atividade daquele trabalhador envolve um risco de adoecimento de ombro e que aquele segmento daquela empresa predispõe ao surgimento, ele não precisa saber de fato quais as condições ergonômicas, ele pode usar o recurso de NTEP e desta forma aquele trabalhador que a princípio se afasta por um auxílio doença passa a ter o benefício de B91, que é o auxílio doença acidentário, onde através deste recurso coloca-se a empresa aí como uma situação de acidente de trabalho. Então aquele trabalhador segurado pelo INSS vai usufruir de todos os benefícios de um acidente de trabalho, gerando então vários tipos de repercussões. E para a organização, quando de fato aquela lesão não foi fonte causadora aquela lesão, não tem relação com o trabalho, porque as condições ergonômicas do posto de trabalho atendem à preservação da saúde do trabalhador, mesmo assim a empresa fica de mãos atadas, sendo necessário fazer o quê? Acionamento de profissionais especialistas para criar os meios de contestação. Então isso gera um recurso que por vezes pode ser aceito pelo INSS, ou seja, a solicitação da empresa pedindo a reversão daquele auxílio acidentário para auxílio doença, por não reconhecer que aquela doença tem relação com o trabalho, mas por vezes pode acontecer da INSS não promover essa alteração. E aí acaba que esse ciclo vicioso acontece
com demais trabalhadores, se a empresa não se coloca atenta aos riscos de adoecimento do ombro. Então, quando eu falo isso em lesões decorrentes do trabalho, quando hoje eu falo sobre lesões de ombro, é realmente uma medida importante que tanto o trabalhador tenha um olhar preventivo, que ele tenha aquela percepção de quando começar a ter sinais e sintomas em relação ao ombro, de procurar auxílio médico adequado quanto antes, porque quanto antes procurarmos o tratamento adequado, maior será a chance de um tratamento mais efetivo. Agora, quando vem uma dorzinha hoje, aí eu tomo uma medicação analgésica, resolve. Daqui 3 dias vem a dor de novo, eu tomo mais um remédio, eu vou mascarando e eu ainda permaneço naquele agente expositor ou até mesmo processo de envelhecimento como causa raiz de um adoecimento de ombro, se a gente fica deixando para depois, o processo se torna muito crônico e os meios de tratamento são mais desafiadores. Então, para o indivíduo que enfrenta um problema de dor, desconforto, que tem o diagnóstico de lesão de manguito rotador, é extremamente importante que se faça o tratamento conservador adequado, né, de acordo com o seu especialista, mas que tenha, assim, uma equipe multidisciplinar por trás. E quando eu falo isso, eu posso estar falando do fisioterapeuta, que geralmente está mais nessa linha direta de tratamentos. Hoje sabemos que existem vários recursos e que são benéficos para lesões de ombro. Então, é realmente o indivíduo ir no profissional, sentir melhora do quadro, se não sentir melhora do quadro, procurar outro profissional, mas também que tenha mudança de hábitos e estilo de vida após um tratamento efetuado, fazer uma manutenção. Então, de repente, você tem um processo de dor, um processo de lesão, onde teve uma boa recuperação, mas como meios de manutenção, preservação para futuras crises de dor, que se possa fazer um fortalecimento que é extremamente importante para lesões de manguito. Fortalecimento de manguito para preservação e estabilidade da articulação de ombro. Então, é importante a consciência do indivíduo, como também é importante as ações que as empresas fazem em relação aos processos adoecimentos de ombro, que pode ter ou não relação ao trabalho. Então, quais são os meios de ações que as empresas podem ter diante a uma problemática tão comum em todas as regiões, em todos os segmentos de empresas? Principalmente em saúde do trabalhador, podemos ter abordagens diretas em palestras, em treinamentos, em orientações diretas, porque a influência dos hábitos saudáveis, dos hábitos diários, dos estilos de vida do indivíduo, tem relação direta com a saúde também do aparelho locomotor, músculo-esquelético. Por exemplo, um indivíduo que é sedentário, que possui obesidade e que tem, por exemplo, uma diabetes descompensada, ele pode ter uma tendência maior a lesar tendões, a lesar regiões com bastante inervação. Então, um indivíduo, por exemplo, que tem alteração do colesterol em excesso, que é aquela disfunção entre o colesterol bom e o ruim, então o excesso de colesterol ruim não só é prejudicial para os sinais vitais aí, para a parte cardiológica, né, das artérias, mas também em excesso pode sim depositar colesterol em excesso em tendões e pode ser uma das fontes aí de um processo de uma aceleração de lesões aí em regiões que tem tendão e ligamentos. Outra área muito importante que as empresas precisam se adequar sem dúvida nenhuma, a ergonomia. Então, ela tem muito a ser favorável nessas situações, porque, de repente, a atuação preventiva da ergonomia, e quando eu falo preventiva, é realmente em treinamentos, palestras, em estudo dos postos de trabalho, reconhecimento dos perigos. Então, assim, vai ser feito um ambiente novo de trabalho. Então, ainda no processo inicial de concepção,
já ter esse olhar de ergonomia nas áreas de alcance, aonde o trabalhador vai ficar, quais são os meios, qual é a área do acesso ao equipamento, se está adequado às características psicofisiológicas do trabalhador. Então, projetos de concepção com o olhar da ergonomia é, sem dúvida nenhuma, a melhor saída aí para meios de prevenção. Mas temos aí, que é muito mais comum, que é a ergonomia corretiva, que é, de repente, analisar o posto de trabalho e reconhecer realmente os perigos envolvendo a articulação de ombro ou de mais estruturas e promover os ajustes necessários para que reduzam a exposição e até mesmo eliminem. E outra medida que pode ser bem benéfica aí, que envolve qualidade de vida no trabalho e também saúde do trabalhador, mas que não é diretamente a ergonomia, mas está associada à qualidade de vida, a ginástica laboral, que por vezes pode ser reconhecida como muito benéfica em atividades que preparam a musculatura, preparam a biomecânica daquele trabalhador para executar a tarefa ao longo do dia, e também tem a ginástica laboral compensatória, que visa a compensação das estruturas biomecânicas aí para a preservação da saúde. Então, há sim medidas onde o trabalhador pode fazer para se prevenir de processos dolorosos, tendo uma atenção melhor com a saúde, procurando recursos médicos de forma mais rápida possível, bem como cumprir o protocolo de tratamento, e as organizações, sem dúvida nenhuma, medidas e ações que visam a promoção e a prevenção em benefício à saúde do trabalhador. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!